Esse é um exemplo de como o indivíduo consegue modificar a sua estrutura cerebral quando tem um objetivo muito claro. Esse vídeo é um vídeo curto, eu vou explicar o que vai acontecer para vocês prestarem atenção. Esse é aquele cubo mágico que quem viveu os anos 80 sabe do que se trata. Até pouco tempo atrás saiu uma notícia que um cara conseguiu resolver o cubo mágico depois de 27 anos de tentativa. Então, mesmo depois de 27 anos, ele conseguiu. Esse cara consegue fazer isso em menos de 7 segundos. Prestem atenção que aqui o cubo ele está organizado. Então, num primeiro momento, ele vai desorganizar o cubo. Ele vai chegar a mão perto da barra de espaço do computador, porque ele vai disparar o cronômetro que está na tela. Ele começa a organizar o cubo e ele bate a barra de espaço de novo para encerrar a contagem. Aqui ele está embaralhando. Agora ele analisa e vai começar a resolver. Valendo. Algumas pessoas precisam de 27 anos, ele precisa de 6 segundos. Mas isso ele só consegue fazer por muito treinamento e por ter um objetivo muito claro. E com certeza, as áreas do cérebro desse indivíduo que controlam as mãos, especialmente os dedos, a visão, porque ele tem que perceber que cor que está em qual posição, e o raciocínio para tomar as decisões de qual face que ele tem que virar para um lado ou para o outro para conseguir atingir o objetivo de organizar o cubo, com certeza são diferentes das minhas, pelo menos. Vocês eu não sei se conseguem resolver assim tão rápido, eu não consigo. Então, se fizermos um exame e compararmos o cérebro desse indivíduo com o meu, vai ser completamente diferente. E agora, então, falando um pouco sobre meditação, que apesar de ser diferente do que eu estava mostrando no caso do cubo mágico, que é uma atividade muito mais motora, também modifica o cérebro, porque depois de anos e anos de meditação e de treinamento mental, esses indivíduos conseguem realizar algumas atividades que para nós são impossíveis. Basicamente, eu vou comentar com vocês sobre o budismo, então a meditação budista e a meditação hinduísta, sabendo que existem diversas subdivisões dentro dessas escolas de meditação. Os zen budistas, eles procuram, quando treinando a meditação, um estado de alta concentração em que a mente se encontre ocupada. Dessa forma eles conseguem perceber qualquer coisa que venha à mente, qualquer tipo de estímulo ambiental que venha à mente, de uma maneira muito mais intensa do que nós. Então ele é um tipo de meditação que em inglês eles falam mindful, de mente cheia. Por outro lado, o yoga indiano, ele procura um estado de desligamento, em que as informações que vêm do mundo externo não interfiram no estado meditatório dele. Então, no yoga indiano ele tenta esvaziar a mente, enquanto o zen budista tenta manter a mente o tempo todo ocupada. E alguns trabalhos da década de 60 comprovaram que praticantes de yoga, praticantes avançados de yoga, durante o estado de meditação e analisados por exames do tipo eletroencefalograma, não apresentaram resposta a estímulos acústicos. Então, enquanto o indivíduo estava meditando, um estalar de dedo ou um som mais intenso não alterava o EEG, o EEG eletroencefalograma, o que indica que o indivíduo não ouvia aquele som. Então a informação não chegava até o cérebro dessa pessoa. E além disso, se testada a sensação dolorosa com as mãos desses indivíduos sendo submersas em água gelada, quem já pegou uma cerveja no churrasco dentro de uma caixa térmica sabe o tanto que aquilo incomoda, isso também não modificou a função cerebral nesse momento, indicando que o indivíduo estava realmente desconectado da realidade circundante naquele momento. Por outro lado, esse mesmo tipo de teste sendo feito com os zen budistas demonstraram que durante o estado meditatório o som
alterava a função cerebral, de maneira a indicar que ele estava ouvindo, ele estava ciente do que acontecia à sua volta. Outra coisa que é interessante, normalmente, se você está num ambiente que tem um ar-condicionado ligado, depois de um tempo que você está ali, você não escuta mais o som do ar-condicionado, né? No caso do Zen budista, não. Ele continua ouvindo o tempo todo enquanto ele está em meditação. Então ele tem uma percepção aumentada do meio que cerca. E aqui mais alguns trabalhos que demonstram, esse aqui foi publicado numa revista que chama Hipótese Médica, então não é um trabalho que se baseia em experimentos, esses autores não fizeram nenhum tipo de experimento, eles se basearam nos relatos de outros cientistas para elaborar hipóteses. E o que eles discutem com relação às frequências, às ondas cerebrais, muita gente comenta que na meditação o objetivo é atingir o alfa, atingir as oscilações do tipo alfa. O que fica demonstrado é que os indivíduos, mesmo quando estão começando a fazer meditação, mesmo não sendo meditadores experientes, eles conseguem atingir essas ondas alfa em algumas regiões do cérebro, por exemplo, o córtex frontal, que é uma região que normalmente é associada ao raciocínio lógico, à medida de causas e consequências de atos. Esses praticantes também relatam que, apesar de ser muito difícil atingir esse estado e manter esse estado alfa, ele é muito mais prazeroso do que você diminuir essa atividade alfa. Por isso que existe essa história de quando a pessoa está se sentindo bem, popularmente a gente acaba fazendo essa comparação de a pessoa está em alfa. Então existe mesmo essa relação. Aumentar o estado alfa em algumas regiões do cérebro é mais prazeroso do que diminuir. Existe um outro tipo de ondas, que são as ondas θ, que a existência dessas ondas em algumas regiões do cérebro pode sugerir alteração de estados, por exemplo, de acordado para dormindo. Mas indivíduos treinados na meditação, quando saem do estado meditatório, conseguem manter essas ondas durante muito tempo, durante várias horas após terem saído do estado meditatório, o que não acontece com pessoas não treinadas. Algumas regiões do cérebro, por exemplo, como o hipocampo, quando você tem essas fortes ondas na frequência θ, podem ser associadas a um aumento da capacidade de aquisição de novas memórias. Então, um indivíduo bem treinado nessas técnicas meditatórias podem ter uma maior facilidade para a aquisição de novas memórias, para aprender novas coisas. Outro tipo de oscilação são as oscilações gama, que também estão associadas a processos de formação de novas memórias e aprendizado. E esses monges altamente treinados apresentam essas oscilações gama altamente sincronizadas, de alta potência, que podem estar vinculadas a esse mecanismo de facilitação para a aquisição de novos conhecimentos. Dessa maneira, a ciência consegue comprovar aquilo que os monges e os yogis já vinham propondo há muito tempo. Eles conseguem, a partir de simples concentração e pensamento simples, desculpem a palavra porque não é simples fazer isso, mas eles conseguem, sem a necessidade de nenhum ato motor, aumentar a capacidade mental em comparação com outras pessoas. Talvez daí venha aquele mito de que o indivíduo normal só usa 10% do seu cérebro, o que não é verdade. Na verdade, todo mundo usa 100%, é que o nosso 100% varia de acordo com o tempo. Quanto mais você treina alguma coisa, o teu 100% vai sempre aumentando. E é importante a gente entender que a meditação, como ela altera os nossos cérebros, ela pode ser usada em favor de indivíduos que tenham alguma alteração cerebral. Por exemplo, indivíduos com epilepsia. Essas imagens, elas representam animais que tiveram induzida a epilepsia, animais normais que foram induzidos a ter epilepsia em nosso laboratório. E o que eu quero mostrar aqui é o seguinte: essas duas imagens aqui representam o animal normal andando pela caixa. Então, nesse gráfico a gente pode observar que existe uma forte interferência de ondas nessa faixa, em torno de 7
oscilações por segundo, o que é normal, o que é esperado para um animal explorando. Quando o animal tem uma crise, esse valor abaixa para menos de 5, para 2, 3 Hz, 2, 3 oscilações por segundo. Quer dizer, o estado normal e o estado de crise são diferentes com relação às ondas cerebrais. Se os indivíduos conseguem controlar a frequência de ondas em uma determinada região cerebral por conta da meditação, com a meditação, ele pode oscilar tanto entre um estado de não desenvolver uma crise ou promover uma crise. Então, esse é um cuidado que se deve ter com um indivíduo que já tem epilepsia na hora de praticar a meditação.